Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Antes da gente começar, só um lembrete rápido. Este material é mais uma aplicação da nossa filosofia de prompt, que a gente desenvolveu aqui do canal Cyberborgs. Então, se você curte esse tipo de análise mais a fundo, não esquece, tá? Se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta também. Sugere temas pra gente. Nós vamos olhar e aplicar a filosofia de prompt nos assuntos que vocês indicarem. Bom, agora sim. Hoje a gente tem em mãos um material, olha, bem interessante, que tenta entender as raízes da polarização política aqui no Brasil. É uma análise que foi buscar em pesquisa, sabe? As origens históricas, os eixos de conflito entre direita e esquerda, e o ponto de partida é forte. A ideia de que essas divisões que a gente vê hoje, elas não são exatamente novas. Seriam, tipo assim, ecos de uma fratura original, uma ferida antiga, ligada à desigualdade estrutural que vem desde a fundação do Brasil, com a escravidão, o latifúndio. Vamos tentar abrir isso um pouco. Exato. A análise ela sugere justamente isso, que apesar de certas tentativas históricas de criar uma unidade, né, tipo aquele mito da democracia racial, essas estruturas de desigualdade, elas nunca foram de fato superadas. Aí a polarização de hoje seria um reflexo dessa tensão histórica que ficou ali, sabe, mal resolvida entre uma elite, né, que sempre teve privilégios a tal Casa Grande, o centro do poder, e uma massa enorme de gente que foi historicamente excluída, a senzala, base explorada. Esse passado que não fecha, ele continua alimentando muita coisa. E como que essa tensão aparece hoje, segundo o que vocês analisaram? Um campo óbvio é a economia, né? O papel do Estado. Sim, com certeza. De um lado, você tem a defesa forte de um Estado mínimo. Aquela coisa, livre mercado, menos intervenção, privatizar o que der. Menos máquina pública. Isso. E do outro lado, a visão oposta. Um Estado ativo, que ele seria fundamental para puxar o desenvolvimento, para reduzir as desigualdades. Aí entra a defesa de serviços públicos fortes, universais, e uma resistência grande a privatizar setores que são vistos como estratégicos, né? O interessante que as fontes detalham bem é que, na prática, muitas vezes o que a gente teve foi um tipo de Estado pêndulo. Governos tentam equilibrar, sabe? Fazer política social, mas ao mesmo tempo seguir uma linha econômica mais ortodoxa, digamos. É um malabarismo constante, cheio de tensão. Entendi, mas a análise não para na economia, né? Pelo que eu vi, tem um outro eixo muito importante que eles destacam, que é a tal da guerra cultural. Exatamente. Esse é um ponto-chave. A direita conservadora, segundo descrevem as fontes, ela se mobiliza muito contra o que eles chamam de marxismo cultural. Para esse grupo, isso seria uma ameaça direta a pilares que eles consideram fundamentais: a família tradicional, a fé cristã. Enquanto isso, a esquerda foi ampliando, né? Expandiu as pautas, abraçou lutas por direitos, por reconhecimento de vários grupos. Mulheres, a comunidade LGBTQIA+, ou o movimento antirracista. E qual o impacto disso? Desse choque de visões de mundo, de costumes, na polarização. Olha, o que o material aponta como fascinante é como essa briga se tornou central. Muitas vezes ela serve como estratégia, né, para mobilizar a base, para inflamar os ânimos, e às vezes até para tirar o foco de questões econômicas que são bem estruturais, bem difíceis de resolver. E o resultado é que isso intensifica pra caramba a tal polarização afetiva, aquele sentimento de rejeição, de não suportar quem pensa diferente. E essa guerra cultural mais intensa, ela acaba respingando na confiança sobre o passado e até nas instituições da democracia. Totalmente. A conexão é direta, sim. De um lado, a análise mostra um certo revisionismo histórico, né? A gente defendendo ou relativizando o período autoritário. E uma desconfiança muito grande do sistema, imprensa, judiciário, vistos como parciais, corruptos. Do outro lado, você tem a defesa da democracia formal, claro, a memória da ditadura, mas também aparecem narrativas de perseguição judicial, o tal do lawfare, né? O uso da lei como arma política. Isso quando figuras desse campo são investigadas. Então, o cenário que se desenha é de uma erosão bem perigosa da confiança nas instituições democráticas como um todo. Precisamente. O resultado que a análise destaca é esse.
Cada lado acusa as instituições de estarem jogando por outro time. E isso vai minando a crença de que existem regras do jogo que são neutras, que valem para todo mundo. Isso enfraquece a própria ideia de um Estado de Direito que funcione, né? Então, juntando tudo, a gente tem uma polarização que se alimenta dessas feridas históricas não resolvidas, que aparece na briga sobre economia, sobre valores culturais e que corrói a confiança nas regras do jogo. A análise descreve a esquerda meio dividida, né, entre governar de forma pragmática e tentar mudanças mais profundas. E a direita conseguindo unir o liberalismo na economia com o conservadorismo nos costumes contra um inimigo comum que eles identificam ali. Que o material traz é de um país numa encruzilhada bem complicada. Uma polarização que ficou tóxica mesmo, o passado vira munição política o tempo todo, a desconfiança geral e ameaça às instituições, e aquela fratura original da desigualdade continua lá, firme e forte. Essa dificuldade enorme de ter um mínimo de consenso sobre fatos básicos, sobre regras, isso enfraquece muito a nossa democracia. E acho que isso deixa uma pergunta no ar, né? Que o próprio material sugere para a gente pensar. No meio de tanta desconfiança, de visões tão opostas sobre quem fomos e quem somos, como é que se constrói um projeto de futuro? Um projeto que possa ser minimamente compartilhado e que seja inclusivo de verdade. Fica aí para reflexão.